No tempo do homem, vós sois testemunhas de que tudo acontece, mas não estáis conscientes de que acontece a grande velocidade. O meu filho, o Senhor de tudo, permitiu que a terra acelere o seu passo para que o seu povo se aproxime do cumprimento de tudo que é esperado. Eu seguro a mão do Pai, como vossa intercessora, suplicando-lhe que continue a vos dar oportunidades para que não vos percais e possais salvar a alma, mas a teimosia do homem faz pouco caso das oportunidades e dos chamados da casa paterna. Atravessei os tempos, fui de país em país, de cidade em cidade, alertando-vos porque vos amo. Alguns ouvem-me, outros são totalmente céticos, e outros seguem as revelações de todos os amados instrumentos da casa paterna, e por isso se confundem e não sabem o que fazer nem por onde ir. Eu vim para chamar a vossa atenção, já que os acontecimentos continuam a suceder-se, a natureza exerce a sua força sobre a terra para que o homem olhe atentamente para o poder dela, da natureza. Mas o homem, que teme no instante em que enfrenta um sofrimento, assim que este passa, deixa de clamar ao Pai, deixa de chamar o meu filho, deixa de invocar o Espírito Santo e deixa de pedir a minha intercessão, porque quando se vê livre das penas, já não somos necessários. É triste esta realidade espiritual em que vive o homem desta geração e, por esta razão, cai cada vez mais ao acolher as grandes novidades da chamada liberação que o mal lhe oferece. Oferece-lhe a liberação para o pecado e a liberdade em todos os âmbitos da vida. O homem, que ainda não compreendeu que para seguir o meu filho deve renunciar a si mesmo, aos seus desejos, aos seus caprichos, acolhe toda essa libertinagem, que o mal disfarçou de liberdade. Vejo como os meus filhos caem um após o outro nas garras do mal e que o povo do meu filho não medita nas palavras que o demônio pronunciou. Ele desencadeou a sua força contra os meus filhos para ferir o meu imaculado coração, pois ele sabe que no final o meu imaculado coração triunfará, e por isso deseja esmagar os meus filhos, porque sabe que eu amo os meus filhos mesmo que eles não o compreendam, porque é mais fácil pertencer ao mundano e ir com a maioria que foi doutrinada para seguir a falsidade, a mentira, e desprezar o caminho da graça que vos leva à vida eterna. Quantos vão ao domingo à sagrada celebração eucarística e no resto da semana nem por um único instante invocam o santo e divino nome do meu filho? E ao domingo, sem consciência do que fazem, aumentam a sua própria condenação, pois aproximam-se da mesa eucarística, do banquete divino, e recebem o meu filho cheios de pecados, dos quais não se arrependem. Como o meu filho sofre! Nem sequer pensais, nem sequer sentis a dor do meu filho, pois o fazeis viver continuamente a sua paixão e toda a jornada da dolorosa paixão. Deveis vos decidir por uma mudança de vida, ainda que escute tantos dos meus filhos dizerem: aquele que se perdeu, perdeu-se, e aquele que se salvou, salvou-se. Mas o meu filho, que é a misericórdia infinita, e eu, a mãe dessa misericórdia, vos contemplamos constantemente aguardando de vós uma palavra. Perdão, Senhor, perdão, e o meu filho vos acolherá como um pai recebe um recém-nascido. Meus filhos, por favor, ouvi. O anticristo caminha pelo mundo, está a agir no mundo, está a mover os seus tentáculos para vos enfrentar, para vos ultrajar e vos atropelar, para vos levar a cometer mais pecados, para vos desesperar, para vos desestabilizar emocionalmente. Ele move todos os tentáculos que possui para ir contra os meus filhos e vós não reagis diante disto. Amados filhos do meu imaculado coração, que padecimento tão grande é aquele que carrego no meu coração por esta geração que, como a água por entre os dedos, escapa das mãos do meu filho e das mãos desta mãe. Estais acostumados a não pensar, a não discernir, a não tomar consciência, a não pensar nas consequências das vossas ações, porque caminhais em massa, assim vos massificaram para que seja a maioria que domine e vos arraste. Mas e vós, não pensais na vida eterna ou no sofrimento das chamas do inferno? E falo o mesmo contra aqueles que dizem que o inferno não existe, que é vivido na terra, mas as penas da terra não se comparam às penas do inferno. A misericórdia trinitária é infinita, mas é justa e perdoará aqueles que se arrependam, não perdoará aqueles que consintam livremente nas suas vidas com o pecado e que atuem contra as leis divinas.
Isto deve ficar claro. Ó homens desta geração! Quanto vos sublevais continuamente! Quantos pecados dos meus filhos virão à luz e trarão grande dor à igreja do meu filho! Quanto pecado nos corredores dos templos, e eu sei que alguns dos meus filhos dirão: perdoai-lhes, Senhor. Mas vós sois templos do Espírito Santo, e quanto pecado vejo nos corredores da vossa vida continuamente, quando não amais o irmão, mas principalmente quando infringes a lei de Deus. Grandes alianças ocorrem no mundo, e esqueceis a revelação que vos diz: quando se firmarem grandes alianças, é quando mais perto vos encontrareis das grandes tribulações. Filhos, não pensais numa terceira guerra mundial porque vedes uma paz aparente, mas a terceira guerra mundial começou há bastante tempo, e avança sigilosamente, de um lugar para outro inflamando os homens, alimentando as chamas da guerra. Meus filhos, com essa tenacidade com a qual estáis atentos aos serviços meteorológicos quando vos alertam sobre grandes ciclones que se aproximam dos vossos países, preparai-vos para salvar a alma. Quantos dos que perecem, perdem a vida eterna? Deveis vos preparar materialmente, mas antes disso, preparai-vos em espírito, vinde ao meu filho e vivei em paz com ele. Eu intercedo por vós, porque dais tanta importância às coisas do mundo, e esqueceis o principal. Talvez porque nas homilias, não haveis ouvido dizer que possuís a alma, e o que a alma é. Talvez porque não vos tenham alertado para as mudanças que a humanidade sofrerá. Mas eu, como enviada da Santíssima Trindade, venho a vós para vos alertar por vontade divina, para que discernais sobre a vossa vida, sobre as vossas obras e ações cotidianas, e para que consigais salvar a alma. Meus filhos, como o homem despreza a vida, como o homem se tornou um carrasco, como a mulher consente em matar um filho. É tanta a misericórdia divina, que a Santíssima Trindade tem esperado para não derramar completamente a taça sobre a humanidade, mas o homem, sentindo-se Deus, mata uma criatura indefesa. Onde está o coração do homem? Não vos pergunto pela mente ou pelo pensamento, mas pelo coração de pedra que se envileceu contra si mesmo. Meus filhos, reconsiderai e sede, cada um de vós, um porta-voz desta mãe. Levai esta palavra aos vossos irmãos, sede filhos valentes. Falai-lhes do amor misericordioso da Santíssima Trindade e desta mãe, aqueles que, conhecendo esse amor, decidiram renunciar a ele para continuar nos prazeres do mundo e da carne. Amados filhos do meu imaculado coração, vereis o sol renascer, o sol da vontade divina renascer e colocar-se na vida de cada um de vós, para vos apoiar quando for necessário. Nem tudo é penúria, o meu filho é liberdade, é amor, é o vento que sopra e refresca quando o calor sufoca, é a água cristalina que sacia a sede, é a doçura infinita mesmo no meio das amarguras. O meu filho vos abriga, vos embala em seus braços, o meu filho é a plenitude infinita, por isso, caminhai ao seu encontro. Amo a todos e desejo ver a todos com as vestes brancas caminhando junto ao meu filho, sem qualquer pecado, e isso é possível se vos decidirdes a viver para ele.